Oi, gente! Hoje nós vamos fazer a experiência do violeta que desaparece, que é uma experiência que mexe com cor. Então, para isso, a gente vai precisar de um comprimidinho de permanganato de potássio, vende nas farmácias mesmo, é super tranquilo de encontrar, água oxigenada de 10 volumes e vinagre. É bom que seja esse vinagre incolor, porque como é uma reação que mexe com mudança de cor, se a gente utilizar aquele vinagre mais escuro, talvez não fique tão aparente. Então, para essa reação, nós vamos precisar de 40 ml de água e a metade das outras substâncias, que no caso é o vinagre, o ácido acético e a água oxigenada. Vamos usar 20 ml de cada um deles. Primeiro, então, a gente vai colocar a água aqui. E vamos dissolver o comprimidinho de permanganato de potássio aqui nessa água. Tem que deixar dissolver bem para ficar bem escuro. O próprio permanganato, ele já é de uma cor violeta mais escuro. Quando o comprimido estiver bem dissolvido e nessa cor bem roxa, bem bonita, bem violeta, a gente pode acrescentar o vinagre. Não vai mudar nada na cor, como a gente pode observar. Vai continuar violeta. E agora, quando a gente adicionar água oxigenada, é que vai acontecer a reação realmente. Que aí começa a borbulhar assim, é o oxigênio saindo. Faz até um barulhinho de psh. E é isso, gente. O violeta aqui desaparece. Ele vai ficando transparente conforme vai reagindo. Essa reação muitas vezes é vista como uma mágica, mas na verdade é uma reação química de oxirredução. Vamos começar aí explicando a dissociação iônica para introduzir o assunto. Quando um átomo ou um grupo de átomos perde ou ganha elétrons, são formados os íons. Os íons são espécies químicas eletricamente carregadas que apresentam um número de prótons diferente do número de elétrons. Durante as ligações químicas, os átomos podem ganhar ou doar elétrons, visando a estabilidade da chamada camada de valência. Para exemplificar, é possível citar a molécula de cloreto de sódio. A dissociação iônica é a separação de íons que já existem no composto ao inseri-lo em uma solução aquosa. Mas o que é o NOx? O número de oxidação corresponde à carga que um átomo possui dentro de uma substância hipotética, sendo ela simples ou composta. Essa carga vem dos elétrons que os átomos transferem ou compartilham dentro de uma ligação iônica ou covalente, respectivamente. Para exemplificar, temos a molécula de cloreto de sódio. O sódio é um elemento que cede elétrons para o cloro. Mas por que isso acontece? Porque existe um conceito chamado eletronegatividade dos átomos, que é a capacidade de atrair elétrons, que são na maioria das vezes tabelados e estão na tabela periódica. O sódio apresenta eletronegatividade de 0,9 e o cloro 3,1. Isso mostra que o cloro puxa os elétrons com mais força que o sódio. Então, um elétron de sódio vai para o cloro e ele passa a ter um elétron negativo a mais. Portanto, fica Cl-1. Dessa forma, se antes ele não tinha carga, ou seja, o número de prótons era igual ao de elétrons, agora que o sódio doou o elétron, o cloro fica com carga negativa e o sódio com carga positiva, porque ele perdeu elétrons. Essa carga é o NOx dos elementos. Isso ocorre em uma ligação iônica. A carga desse tipo de ligação é chamada de real, porque, de fato, o sódio perdeu o elétron para o cloro. Mas no ácido clorídrico, substância composta formada por uma ligação covalente, o hidrogênio apresenta eletronegatividade 2,1 e o cloro, como foi dito anteriormente, 3,1. Dessa forma, um elétron de hidrogênio é compartilhado com o cloro. No entanto, fica mais próximo ao cloro devido à eletronegatividade. Então, o cloro fica com uma carga negativa a mais e o hidrogênio fica com carga mais 1. E qual a diferença da ligação iônica para covalente? Na covalente, essa carga é chamada de parcial, porque o elétron não foi transferido, apenas compartilhado. Já em uma molécula com 2 átomos de cloro,
só tem 2 átomos iguais, então puxam elétrons com a mesma intensidade. Portanto, o elétron fica exatamente entre os 2 átomos e possui carga nula. Dito isso, o permanganato de potássio, quando adicionado em água, ocorre uma dissociação, formando o íon potássio e o manganato. Essa reação possui uma coloração violeta, porque aqui no caso o número de oxidação do manganato é o mais 7. Em seguida, nós colocamos a reação na água oxigenada, no caso aí o peróxido de hidrogênio, dissolvido em água, e a gente faz essa reação em meio ácido, que no caso é o vinagre, que a gente utilizou o ácido acético. Conforme for colocando a solução de água oxigenada e vinagre no permanganato de potássio, a solução vai se tornando incolor. Mas por quê? O que acontece é que vai formar o íon manganês, que é uma solução aquosa incolor, e aqui o manganês tem um número de oxidação mais 2. E, além disso, vão ser formados íons livres que também serão transparentes em água. Assim, a água oxigenada acaba se decompondo. Uma parte vira água e o resto vira gás oxigênio. No gás oxigênio, o número de oxidação é 0 e na água é menos 2. Então, observe, o número de oxidação do oxigênio vai de menos 1 para menos 2, ele reduz. E de menos 1 para 0, ele aumenta, oxida. E o manganês vai de mais 7 para mais 2, ele sofre redução. Então ele é o nosso agente oxidante, ele está provocando a oxidação da água oxigenada, que é o nosso agente redutor. Retomando, a gente tinha um permanganato de potássio violeta em água e uma solução de vinagre e água oxigenada, que são incolores. E os produtos dessa solução, que estão todos em solução aquosa, menos o oxigênio que está na forma de gás, são incolores. Então a reação não tem nada de mágica, é pura química, é uma reação redox. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que sem a adição do vinagre, o ácido acético no caso. Mas, nesse caso, a gente vai usar metade das quantidades que estávamos usando anteriormente. Então, vamos usar 20 ml de água e 10 ml de água oxigenada. Então, o mesmo procedimento. Vamos dissolver o permanganato de potássio na água, que é esse comprimidinho bem violeta. E a gente vai dissolver aqui. Agora nós vamos adicionar a água oxigenada para ver o que acontece. Aí, nesse caso, a gente pode observar que a reação obteve uma coloração meio marrom escuro, quase preto, e teve bastante efervescência. Nesse caso aqui foi formado o íon manganês. E se a gente deixar descansando por um tempo, essa reação aqui vai formar um precipitado, um corpo de chão, que justamente é o íon manganês, porque ele é insolúvel em água. E agora nós vamos misturar esse daqui, que foi a primeira reação que a gente fez do violeta que desaparece, a gente pode ver que ficou bem transparente, né? E esse daqui, que foi feito sem a adição do vinagre. Se a gente misturar esse daqui nesse, a gente pode ver que ele também vai ficar transparente. E é isso, gente. No entanto, se for adicionada apenas água oxigenada, podemos perceber que a reação é praticamente a mesma, mas a coloração neste caso é marrom. Porque ao mudar o meio que a reação ocorre, a coloração muda. Como o meio não está ácido, o poder oxidante do permanganato de potássio diminui, e por causa disso o produto obtido é diferente. Em meio ácido, o número de oxidação do manganês passou de mais 7 para mais 2, fazendo com que ele se torne incolor. Mas quando adicionado em meio neutro, o número de oxidação do manganês passa de mais 7 para mais 4, e em mais 4 ele forma um óxido de coloração amarronzada que se precipita. Por que o dióxido de manganês se precipita? O dióxido de manganês é insolúvel em água por ser uma molécula apolar, e a diferença de polaridade cria um precipitado. Mas isso é assunto para outra hora. Obrigado por assistirem nosso vídeo e bons estudos.